Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma ótima segunda-feira a você e toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, hoje, segunda-feira, nós temos o nosso grupo de oração Luz da Misericórdia Divina, às 20 horas aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora Rosa Mística. Esperamos por você e toda a sua família. Hoje, segunda-feira, Mateus capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e os curou e os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disse: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comidas. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dar-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje, segunda-feira, a igreja celebra São João Maria Vianney, isso mesmo, um grande santo, grande mesmo, que é padroeiro dos sacerdotes. Hoje, então, nós comemoramos o Dia do Padre. Depois que o Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, ele protocolou, na nota que não somente o sacerdote, mas que neste dia se comemora o dia do bispo, o dia do padre e o dia do diácono, Ou seja, todos os ministros ordenados. Então, hoje comemoramos o dia do sacerdote, do bispo e também do diácono que serve o altar. São João Maria Vianney possa interceder por cada religioso que traz para nós Jesus eucarístico, São João Maria Vianney, rogai por nós. Amados irmãos, neste evangelho hoje, Jesus, ele soube da morte de João Batista, que nós celebramos ontem, na liturgia ontem trouxe para nós a morte de João Batista, que eu contei para vocês, expliquei como ele morreu, como que foi feito. Então Jesus soube da morte de João Batista e partiu para essa região para encontrar com ele, com os discípulos de João Batista. E quando a multidão soube que Jesus estava indo de barco, junto com os seus discípulos. A multidão viu Jesus saindo e foi correndo atrás dele. Repare, eles foram a pé atrás do Senhor. E então foram até. E, engraçado que eles chegaram primeiro que Jesus. Quando Jesus desembarcou, chegou na terra assim, com a barco, a multidão já estava lá esperando Jesus. E o que Jesus sentiu? Compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor, era um povo que estava meio perdido, em busca do Senhor, em busca de se encontrar com o amado Jesus. Então,
Jesus sente compaixão daquele povo, curou os que estavam doentes, mas não fez só isso não, já estava tarde, eles ficaram lá bastante tempo com o Senhor. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, despede esse povo para eles ir embora porque já está tarde e eles precisam comer alguma coisa, deixa eles ir nos povoados buscar comida. E Jesus falou: não, eles não precisam ir embora não, dai vós mesmos de comer. Mas nós só tem dois peixes, 5 pão aqui, isso que não dá nem para nós. E Jesus: então me dá eles aí. Então Jesus partiu, abençoou e distribuiu os pães para aquele povo. A Bíblia conta lá no versículo 21 que todos comeram. Eram mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a gente pode chutar uns 7.000, 8.000 pessoas que estavam ali e foram saciadas, ficaram satisfeitas com os pães e com os peixes que Jesus multiplicou. Então, amados irmãos, este é um belíssimo evangelho que mostra a grandeza de um Deus que sente compaixão de um povo que o segue. Ou seja, isso é um grande ensinamento para cada um de nós, porque por mais cansado que seja a nossa caminhada, por mais difícil que seja essa busca por Jesus, porque, como dizia Santo Agostinho, seguir Jesus é um privilégio, Como é difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Palavras de Santo Agostinho, é impossível deixar esse Senhor, é impossível deixá-lo. Então nós vamos atrás, nós buscamos, nós corremos, e Jesus, ele sente compaixão daqueles que o buscam de coração. E Jesus sente compaixão, ele vê as suas lutas, ele vê as nossas lutas, ele vê as noites de sono que a gente perde, ele vê as campanhas de oração que fazemos, as novenas que fazemos de coração, ele vê a nossa busca por ele na Santa Missa, na igreja. Então, irmãos, é preciso buscar o Senhor de coração, porque ele sente compaixão, ele vê o seu esforço, ele vê a sua dedicação, assim como sentiu compaixão desse povo que o seguia a pé, que estava ali há tanto tempo. Jesus sentiu compaixão daquele povo, não vai sentir compaixão de você? Não vai sentir compaixão daquele que busca? Vai! Então, que neste dia, nessa segunda-feira, busque o Senhor diferente, reza diferente, como aquela hemorroíça tocou no Senhor diferente. Todos estavam tocando no Mestre, muita gente tocando e empurrando Jesus. Aí veio uma mulher com uma fé que tocou o Senhor diferente, buscou o Senhor diferente. Ou seja, a nossa busca tem que ser diferente. Se tá difícil assim, muda o jeito. Reza mais, faça novena, faça penitência, faça jejum, mas reze diferente. Busque o Senhor diferente, saia da mesmice. Se não está dando certo assim, muda o jeito. Porque você tem que chamar a atenção de Jesus na sua vida. Eu tenho que chamar a atenção de Jesus na minha vida. Eu tenho que mostrar para Ele que eu sou merecedor, que eu estou buscando, que essa minha busca incansável não vai parar. Porque essa é a diferença de buscar o Senhor diferente. Então, que nesta segunda-feira, São João Maria Vianney possa interceder por nós, e mais uma vez eu digo, interceder por todos os sacerdotes. Lembrando que hoje nós temos o nosso 8º encontro, da nossa campanha de oração por cura e libertação. Hoje nós vamos rezar pedindo a cura dos medos. Quem tem medo, Muita gente tem medo. Então, eu espero por você hoje, logo mais às 3, 4 horas da tarde, o vídeo já está disponível. E lembrando que você não pôde acompanhar nenhum dia, os outros vídeos estão disponíveis também, está tudo gravado aqui no meu canal no YouTube. Só você digitar Ulisses de Souza Silva, entrar no meu canal e vai ver as orações, vai ver o evangelho do dia, você vai ver todas as campanhas de oração, a novena que fizemos, enfim, está tudo lá, tá bom?
Deus abençoe todos vocês, que São João Maria Vianney possa interceder por nós. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, Deus te abençoe. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de compartilhar. Paz e bem.